10h17, já estamos de volta aqui ao Imbirara Notícias, na manhã desta sexta-feira, 24 de maio. Já estamos na segunda hora do nosso programa, lembrando que a segunda hora do Imbirara Notícias é um oferecimento de Cicobi Aracop, na Avenida Imbiara 1750, no antigo Postacol. E de Reis Supermercado, sempre com grandes ofertas para você, na Avenida Professora Auxiliadora Paiva, no bairro Boa Vista. Estamos de volta para a nossa entrevista ao vivo de hoje, Bruno e Isabela. Isso, Carlinhos. Hoje nós vamos falar sobre adoção. Araxá recebeu a Semana Municipal de Incentivo à Adoção, aí, né, vai terminar a programação no dia de amanhã. E nós vamos falar sobre essa semana, vamos falar também sobre o tema da campanha de incentivo à adoção. Estamos recebendo o Juliano Rezende, que é presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Também está com a gente a Marcela Castro, que é coordenadora do programa Aquecendo Vidas. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Bruna? Obrigado pelo convite. Bom dia, Juliano. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, tá? Obrigado pelo convite, Bruna. É um tema bastante interessante para discutir, né? No momento que a gente vive a Semana da Adoção. E eu gostaria que vocês começassem falando sobre essa semana, né? O que motivou essa Semana da Adoção aqui em Araxá? Né? Ela cumpre algum requisito dentro dos programas de adoção da nossa cidade? E quem foram aí o público-alvo, né, que participou durante essa semana? Sim, nós temos uma lei, né? Ela foi instituída pela Casa do Legislativo aqui de Araxá, através do vereador Rafael Rios, e é uma comemoração que antecede o dia 25, né? Amanhã, dia 25, é o dia, realmente, o dia nacional, e a gente iniciou na segunda-feira, né? A Semana da Adoção, ela acontece para mobilizar toda a sociedade, né? Mesmo acerca do tema adoção, que é importante, ainda pouco falado, né, pela sociedade. Então a gente traz esses eventos, essas atividades para isso, para disseminar mesmo a informação e passar as informações corretas, né, sobre a legalidade da adoção para todos, porque hoje tem muitas pessoas que desejam, né, a adoção e por algum motivo não consegue chegar, e muitos também nem sabem que existe o grupo de apoio, que é para justamente dar esse suporte para as pessoas. E mostrar também para algumas pessoas que alguns atos da adoção não é crime, como foi o que aconteceu na segunda-feira, no nosso primeiro dia de evento, que foi a palestra da entrega legal, né? Mostrar para as pessoas que existe a entrega voluntária, né, do bebê, que não é crime. Então, assim, são vários fatores da adoção, várias informações que a gente precisa de passar para a sociedade. Então a semana ela acontece justamente para isso. Até você falou desse tema, né, Marcela, que é a entrega, né, da criança para a adoção. E hoje, legalmente, né, como que funciona isso? Né, a entrega voluntária. A entrega voluntária, isso. Como que isso é regularizado em lei, né? Então você tá trazendo até eu acho que é uma informação que a gente ainda não falou sobre isso aqui no Imbirara Notícias. Mas como que a mãe entende que ela quer entregar, em que momento que ela vai fazer isso legalmente, ela tem que procurar a justiça, ela tem que procurar uma família, como que funciona essa entrega voluntária? Então, esse estudo, ele tem ele é fundamentado no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o TJ, o Tribunal de Justiça, ele traz, né, esse procedimento que pode ser realizado. Essa mãe que deseja essa entrega, a qualquer momento, né, da gravidez dela, até mesmo ao nascer do filho, ela pode procurar a justiça para poder falar sobre isso, né? Tem um suporte que é feito com essa mãe, né? Não é uma coisa simples dela chegar a entregar, tem todo um suporte para essa mãe decidir de fato se ela quer ou não. Depois que a criança nasce, ela ainda tem, né, acho que, se não me engano, 15 dias para poder fazer essa decisão, ter essa decisão de fato. Ela vai até o fórum, a criança é acolhida, né? Não é aquela coisa de que a mãe quis entregar, ela não vai ter acesso à criança, ela não vai poder despedir, isso não existe. Ela pode sim ver a criança, ela pode amamentar essa criança e, de fato, depois entregar essa criança para adoção. Após esses 10, 15 dias, tem uma audiência, e nessa audiência ela ainda pode ter essa desistência, né?
vai perante o juiz, né, formalizar essa entrega, e após passar 10 dias é transitada em julgado essa decisão. Aí, depois desses 10 dias, ela não pode mais voltar atrás. Então, quer dizer, depois do nascimento dessa criança, essa mãe tem aí até uns 20, 30 dias para poder desistir. Depois disso, realmente, ela já será encaminhada à família substituta, né, e finalizará aí esse procedimento. Eu tenho a impressão que é muito comum, né? Às vezes a pessoa não está ali durante a gestação tendo aquela vontade de criar a criança, mas a hora que vê o rostinho da criança ao nascer, muda totalmente, né, a forma de pensar, né? Isso. E tem essa questão também, que a maioria dessas mulheres, às vezes, veio de uma gestação complicada, às vezes um abuso, às vezes um relacionamento extraconjugal, então não quer dar andamento na criação. Mas tem também esse caso, como você falou, que ao nascer olha a criança e acaba desistindo dessa entrega. Isso é normal, mas o que o pessoal tem que entender é que isso é legal, né, a entrega, e tem o acolhimento para essa mãe. É muito explicado, é muito trabalhado, não é uma decisão dela somente, até porque a gestação causa vários, né, momentos aí emocional na mulher que ela fica confusa. Então tem todo um acompanhamento para essa decisão dela. E a gente está falando sobre adoção, né? Estamos recebendo o Juliano, presidente do Conselho da Criança, a Marcela, a coordenadora do projeto Aquecendo Vidas. E Juliano, eu gostaria de saber, né, do Conselho da Criança e do Adolescente, qual que é o papel do Conselho quando a gente fala de adoção? Né? Em que momento o Conselho intervém, o que ele fiscaliza, né, dentro dos programas de adoção que acontecem, dentro dos projetos que acontecem? Tá, Bruna. O Conselho em si ele não fiscaliza, né, esse quesito de adoção. Nosso trabalho é mais a questão do incentivo mesmo, né? O Aquecendo Vidas é um grupo que a gente viu nascer, né, enquanto Conselho, e tem apoiado aí ao longo dos anos de vida dele. A gente entende que a adoção é um tema que precisa estar em pauta todo santo dia. Por que disso? Porque ele é sensível, envolve a criança que já está ali com uma certa morosidade no seu processo, né? E aí a gente tenta trazer para os grupos de apoio, digamos, a Araxá é privilegiado, eu não lembro, a Marcela pode complementar para mim, mas a gente é um dos poucos municípios que possui um GAA, né, que trabalha aí especificamente nessa linha de adoção. E aí a gente busca apoiar os projetos do Aquecendo Vidas, sempre que possível, né, para poder incentivar cada vez mais a disseminação dessa informação que é muito importante. E o Conselho faz um trabalho também, né, Juliano, de seleção desses projetos. O Conselho tem esse trabalho quando há, por exemplo, isso é importante a gente explicar para a população, as verbas também que são destinadas, né, que também passam por uma avaliação do Conselho para ser destinado para os projetos. Então, o Conselho tem esse papel de analisar os projetos, o que vai ser feito para as crianças, de que forma que vai ser feito, e se aquele projeto realmente está apto a receber uma determinada verba, né? Sim, a gente parte de um diagnóstico, né? Anualmente o Conselho atualiza seu diagnóstico perante as necessidades do município. Com base nisso, criamos um edital que vai determinar as diretrizes de atuação daquele ano, e dentro desse edital a gente faz a pré-seleção dos projetos, né? E inclusive a Aquecendo Vida sempre está lá participando com a gente desses editais. Com base no serviço prestado, a gente procura atender as demandas conforme está no nosso diagnóstico. Marcela, e a gente estava falando, você estava falando anteriormente, antes da gente ir para esse pequeno intervalo, sobre a adoção voluntária, né? A pessoa colocar o seu filho. Aqui em Araxá, nós temos casos assim, é uma situação frequente que acontece, e como que funciona quando tem esses casos de adoção voluntária, que a pessoa coloca o seu filho para adoção, como que funciona isso na fila de adoção? A fila contempla a cidade de Araxá, contempla outras cidades também, a fila ela é nacional? Isso. Na verdade, eu não digo nem que é fila, né? É o dito popular. Eu entendo que é uma ordem cronológica, né, dos pretendentes. E sim, isso acontece, né, aqui na comarca. São processos sigilosos, por isso não chega, né, para
a conhecimento de todos, mas acontece. Essa entrega, né, legal, voluntária, ela sim, ela precisa de estar, a criança que vai para a entrega, ela está vinculada, será vinculada com os pretendentes no Sistema Nacional de Adoção, né? E esse sistema, ele é nacional, ele não abrange só Araxá. No entanto, quando o pretendente ele vai preencher a ficha dele, ele escolhe, né, se ele quer na comarca, se ele quer fora. Então isso pode variar. Pode ser que o pretendente daqui queira adotar uma criança de outro estado, né? Então aí essa vinculação ela vai acontecer primeiro dentro do município. Se dentro do município não tiver pretendentes para aquela criança ou para aquele adolescente, ela vai sendo ampliada até chegar a nível nacional mesmo. Geralmente, dentro do município, nós temos, pelo menos aqui, eu falo pelos números de Araxá, nós temos pretendentes, né? Para crianças, para entrega legal, então nem se fala, porque a maioria dos pretendentes desejam a adoção de recém-nascidos, né? De crianças aí até 1 ano. O que temos aqui em Araxá, que não temos, na verdade, são pretendentes hoje que estão habilitados aguardando os filhos para adolescentes, né? Então aí é onde os adolescentes, a maioria deles ainda continuam institucionalizados por essa questão do perfil mesmo. E é onde é importante, né, Marcela, falar sobre isso, falar sobre essa adoção, principalmente para as crianças maiores, né? Como você disse, a maior parte das pessoas que estão na fila aguardando são as pessoas que estão aguardando por bebês, né? Por crianças ali ainda recém-nascidas ou, né, na faixa de 1, 2 anos. E existe um público muito grande, existem muitas crianças, né, que já estão ali maiores, que já estão atingindo a pré-adolescência, que já estão atingindo a adolescência, que também aguardam por essa adoção, né? É claro que é um direito das pessoas, né, escolherem, né, saber o que elas estão preparadas para receber ou não, mas eu acho importante essa semana vocês falarem de palestras, porque às vezes abre a mente de outras pessoas que têm interesse pela adoção, né, e que às vezes não conhece o caminho, né, como que faz para adotar, e que receberia bem esses adolescentes. Isso. O que acontece? A maioria das pessoas desistem, nem chegam para adoção porque acham que é uma burocracia muito grande. E na verdade não é, né? Eu acho que deveria até ser mais, né? Porque pensa a responsabilidade de você trazer uma criança, um adolescente para você cuidar. E não é. E é justamente isso. A gente precisa de respeitar o desejo dos pretendentes, né, o perfil da criança. E a maioria que chega ali é porque não conseguiu ter filhos pelas vias naturais. Então, busca a adoção para concretizar esse sonho. Então, a maioria deseja trocar a fralda da criança, ver os primeiros passos, chamar a mamãe e papai e acaba fugindo desses adolescentes, né? Os adolescentes, a partir de 8 anos, 7, 8 anos, a gente já diz que é uma adoção necessária, né? É onde faltam pretendentes para esses adolescentes. E sim, possivelmente muitas pessoas desejam. Tem pessoas que chegam e falam assim: não, eu quero já um adolescente. Eu não quero passar pelaquela, né, primeira infância, isso e tudo mais. Só que não chega. E é por isso que a Semana da Adoção vem, né, com esse propósito de levar essa informação e de dizer que não é burocrático dessa forma, como as pessoas dizem. É claro que tem os requisitos, né, que a gente precisa de ser, tem que ser seguido, que está no ECA, mas não é burocrático da forma da pessoa nem chegar, né, a procurar informações. Então, por isso que a gente traz essas informações para a gente ampliar o leque e ver se a gente consegue. A gente diz que a gente busca pais para os filhos e não filhos para os pais. Isso. Continuamos falando, né, sobre a Semana Municipal do Incentivo à Adoção, que termina amanhã, no dia 25. Né? E eu queria que vocês falassem da programação. Inclusive, amanhã tem mais uma programação, né, que acontece, Marcela, ainda dentro dessa semana também. Isso. Hoje nós tivemos uma blitz em frente ao Banco do Brasil, né, onde a equipe estava distribuindo panfletos, né, com as informações do passo a passo da adoção, né, ver se a gente consegue levar essas informações aí para mais pessoas. E amanhã a gente finaliza no dia 25 mesmo, né, com o evento
na Praça da Família, às 8 horas. Então, toda a comunidade está convidada para participar com a gente. Nós vamos ter aula de zumba, vamos ter monitores para as crianças, vai ter lanche, uma banca, né, do Grupo Aquecendo Vidas com as informações para quem desejar. Então, todos convidados. Lembrando que a Praça da Família é em frente ao terminal rodoviário. Isso. Marcela, e para quem está nos ouvindo, né, hoje a pessoa que ela tem um interesse, né, ela tem uma vontade de adotar, de participar da adoção, qual que é o caminho? Onde ela deve procurar primeiramente, né? Inclusive, viu, Bruno, essa é a dúvida da Luana, lá da Fazenda Tamanduá, que tem vontade de adotar uma criança e quer saber, né, quais os procedimentos quando vier à cidade, qual o local que ela deve ir. Isso, por favor. Então, esse primeiro acolhimento ele era feito pelo Tribunal de Justiça, né, ali na Secretaria da Vara da Infância. Né, e em parceria com eles, o Aquecendo Vidas passou a fazer esses acolhimentos com esses pretendentes. Hoje a gente atende ali no CAC, no Centro de Atendimento à Criança, a nossa sala, nossa sede é lá dentro. Então, para quem desejar, pode procurar a gente lá. Nós temos uma equipe técnica que faz esse acolhimento com essas pessoas, né, com esses postulantes, mostrando, né, qual que é o passo a passo, dando o suporte necessário para o que precisa para iniciar esse sonho, né, de se tornar mãe e pai ou de ser mãe e pai novamente, né? E a pessoa tem que estar, Marcela, preparada para diversos momentos que ela vai ter que passar, palestras, vai ter vários critérios que ela tem que cumprir, né, processos dentro do programa de adoção que ela tem que fazer, acompanhar, para ela realmente estar apta, né? Até estava comentando aqui que eu já fui, né, em uma dessas palestras, né, do projeto Aquecendo Vidas, dentro do programa de adoção, acompanhando, né, alguns amigos meus que estão aí na fila para adoção, e que é bem, às vezes até intenso, né, aquela questão ali de colocar situações da adoção, da convivência familiar, porque realmente aquela pessoa ela tem que estar preparada para a adoção. Né? Não é somente ter a vontade, né? Ela tem que ter diversas outras preparações para a adoção e entender que, porque a gente tem até uma imagem, né, Marcela, e eu quero que até você me corrija se eu estiver errado, que às vezes as pessoas ilustram muito, decoram muito a adoção, né, por ver alguma coisa em filme, né, e às vezes ali aquela história, e nem sempre é simples. Essa criança às vezes vai vir com dificuldades, vai vir com problemas, né, vai ter ali alguma questão que vai ser preciso a família acompanhar, como qualquer outra criança, como se fosse uma criança que veio de forma natural, que também pode desenvolver problemas, né? Então a família tem que estar preparada para isso, né? Porque nem tudo vai ser um mar de rosas na adoção. A gente ainda tem muito aquela frase assim, nossa, é filho adotivo, então é por isso que está dando trabalho, né? Que é um preconceito. Né? Nossa, você vai ter coragem de adotar? Você não sabe de onde essa criança veio. Então, assim, a gente ainda dá de cara com essas pessoas, com essas frases, assim, que nos entristece muito. E o grupo vem justamente para isso, né? Para desconstruir essa mentalidade. E assim, falando do início da sua pergunta, hoje o grupo, a gente oferece reuniões mensais para as pessoas que desejam, né, adotar, que é toda terceira, segunda-feira de cada mês. Essa reunião ela é aberta para a comunidade. Todo mundo que tem vontade, que deseja adoção ou que tem afinidade com a causa pode participar. Depois, a questão dos requisitos, nós temos sim, né, o curso preparatório para adoção, que ele é exigido por lei. Ele é um critério que, se não for cumprido, você não consegue entrar ali para a fila, né, no sistema nacional. E é justamente nessas oficinas e nessas reuniões que a gente traz, né, as vivências dessas crianças. E justamente essas crianças, elas trazem uma bagagem muito negativa. Então os pais eles têm que estar muito bem preparados para conduzir, né, essa criança, porque senão acontece, infelizmente, as devoluções que a gente sabe que existe, né, que ninguém acredita, mas que existe. Então a gente mostra para esses pais como essas crianças chegam, para eles saberem conduzir elas, né? Para eles saberem tratar o acolhimento, porque não é só você pegar uma criança e levar para dentro da sua casa e dar amor. A gente fala que só o amor não basta. A gente precisa muito mais que amor. Paciência, resiliência do dia a dia é complicado.
Então, o grupo está aí para ajudar, para auxiliar esses pais, para ser uma adoção legal, segura e para sempre. Eu acho que é importante a gente falar também, né, para quem está querendo se habilitar, né, porque existe muito aquela figura, né, do pai e da mãe, né, e pessoas, independentemente do estado civil, podem se candidatar, desde que preencham alguns requisitos, né, pode se candidatar a ser a participar da adoção, né? Inclusive casais homoafetivos. Isso também, Isso, né? Exatamente. É assim, a gente, pelo ECA, né, as exigências como que fala? De casado ou não, a pessoa solo, ela pode adotar, o casal homoafetivo pode adotar, e o casal, né, a gente fala tradicional também, no sentido de apresentar uma certidão de casamento ou certidão de união estável. E até, né, quando a gente fala dessa união, Marcela, é importante também, porque os dois têm que participar, né, quando a gente está falando de casal, né, tanto o homoafetivo quanto o homem e mulher. Os dois têm que estar com interesse na adoção, né? Quando for ter os cursos, os treinamentos, todas as etapas, os dois têm que estarem juntos, né? Não pode apenas um querer e o outro, ainda estou em dúvida, né? Porque a dúvida, até dentro do programa Aquecendo Vidas, é uma coisa que ela não pode acontecer dentro do período de adoção, né? Você ter essa dúvida. O que acontece, a gente vê que acontece muito isso, né? Geralmente chega um ou outro que deseja mais. Às vezes a gente percebe que o outro não está tão interessado, então assim, a gente vai com o tempo analisando essa situação, porque de fato os dois têm que querer, né? Tem que ser uma decisão dos dois juntos, porque se uma adoção for apenas do consentimento de um, a gente sabe e entende que não vai dar certo, né? Então a gente vai avaliando isso e justamente as oficinas traz, né, essas informações para eles no sentido assim, que os dois têm que estar preparados. Quando só um está, não é o momento para adoção. Às vezes alguns casais param, suspendem o processo de habilitação e decidem ir para frente, acabam voltando ou não voltando, se a decisão não for concretizada entre eles, né? Tem alguma participação, Carlinhos? A Fabiola, né, ela participa conosco, ela diz que o sonho dela é adotar uma menina. Ela, inclusive, pede a ajuda de vocês, né? Dá meu contato para ela. Ela tem que procurar, né? Isso, o nosso telefone é o 34 99 118 40 85. É só agendar um acolhimento, né, com as meninas, com a equipe técnica, que elas passam todas as informações e dar todo o suporte que ela precisar. Para ela entrar aí no processo. Até para a gente poder finalizar, Juliano, a gente conversava aqui no intervalo e eu gostaria que você explicasse, né, para a população entender a importância que tem o conselho hoje aqui na cidade, né, o trabalho que vocês realizam e a forma como vocês trabalham, né? Então, eu gostaria que você explicasse como que é a formação do conselho e como que vocês trabalham aqui na cidade, né? A importância que tem, assim como tem o Conselho da Saúde e diversos outros conselhos, né, que são importantes aí, né, nessa união, né? A gente até estava falando aqui, né, de todos esses órgãos. Então, eu gostaria que você explicasse isso para a população. Pois bem, o Conselho, ele tem ali o principal papel, articular todas as demandas que vão tanger criança e adolescente, né? A gente busca intercalar e também ter um diálogo bem aproximado de todos os órgãos públicos e também das instituições de terceiro setor, né? A gente trabalha muito com eles ali com relações a projetos e tudo mais. O Conselho hoje ele é composto de 12 elementos do lado do governo e 12 do não governo, né? Sendo 6 suplentes e 6 oficiais ali. As instituições, a cada 2 anos, as do terceiro setor, se reúnem, né, numa conferência e a gente elege ali as próximas 6 que vão trabalhar nos próximos 2 anos. O que eu diria que é o principal papel do Conselho hoje, né? A gente tem como principal papel garantir, ou pelo menos contribuir com a garantia de tudo que se refere a criança e adolescente. A gente trabalha todos os dias para que a gente cumpra o que está no ECA, que é o principal, né? Se a gente fosse analisar, não teria que a gente ter esse tanto de diálogo que a gente tem, porque já são direitos garantidos na Constituição e suplementados depois do ECA, né? Mas infelizmente a sociedade ainda precisa amadurecer nesse caminho aí, e é o que a gente tenta fazer todo dia, com incentivos a projetos, incentivos a demandas
que vem do poder público, para a gente trabalhar esse quesito e melhorando a comunidade num todo aí, né? Juliano, a população, ela pode acessar o conselho de alguma forma? Pode buscar algum tipo de recurso do conselho? Tá, a população pode sim participar das nossas reuniões, né? A gente costuma dizer que ela tem direito a participar de qualquer reunião que tem lá, inclusive das ordinárias, uma vez ao mês. Ela por si só não consegue captar recurso, tá? Precisa ser uma instituição ou um órgão de governo, que está escrito lá, mas ela pode visitar e contribuir da maneira que ela puder lá. E quando o conselho abre os editais, né, para projetos, principalmente que são voltados aí para as crianças, como que as instituições podem participar desses editais? De que formas que eles são divulgados, né, para a população? Tem algum critério para essas instituições que desenvolvem projetos para crianças e adolescentes participarem desses editais também? Tá, a gente, a cada período, lança o edital, né, ele é periódico, anual. Inclusive, esse ano a gente está tentando casar ele com o mesmo período escolar para maximizar o uso, tanto do recurso quanto do tempo que ele vai estar disponível. A partir do momento que a gente lança o edital, as instituições prioritariamente têm que estar cadastradas no conselho, né, previamente cadastradas, e elas vão ter um período aí de, se não me engano, 30 dias, né, Marcela? 45 dias, para nos apresentar uma proposta de trabalho. E a partir daí a gente leva para a plenária para avaliar. Cria-se uma comissão para isso, onde avalia critérios técnicos e também critérios de execução, para no final deliberar se é um projeto viável ou não. A gente até usa uma fala muito interessante, às vezes a gente fala assim, poxa, mas é tanto dinheiro em projeto, né? É muito dinheiro. E eu gosto de dizer a seguinte frase: não existe projeto barato ou projeto caro. Existe o projeto viável e o não viável. O valor, ele é relativo. Tem que se ver a viabilidade, né? E isso é o trabalho do conselho também, né, Juliano? Sim. Ver a viabilidade daquele projeto, como que ele vai atingir aquelas crianças, de que forma ele vai beneficiar também, né, as crianças e adolescentes. Lembrando, né, Bruno, que estamos aí praticamente na última semana de declaração do imposto de renda. As pessoas físicas também podem fazer a sua doação para o fundo, isso, né? Destinando aí parte. Que é parte dessas verbas que a gente está falando, sim, né, sim. Juliano? Qualquer pessoa pode, né, ver com o seu contador, né, a no maneira momento de estar doando, né? E é importante doar também para Araxá, né? Fazer essa doação já destinada para o conselho, tanto da criança quanto do adolescente, porque aí cada vez mais nós vamos ter esses projetos, né, como vocês trouxeram aqui hoje, né, Juliano? Então, é muito importante deixar bem claro para a população que o terceiro setor, gente, ele está aí para contribuir. A gente sabe que o primeiro setor não consegue cuidar de todas as demandas que a gente tem hoje. E aí eu faço até um pedido, que a população visite esses espaços, conheça o que você tem disponível na cidade. Vá na instituição, não só na aula de balé, na de música, mas permeie ela mesmo, conheça a história dela, o papel que ela veio para suprir na nossa sociedade. Quero agradecer vocês, né, pela presença, parabenizar por essa semana que vocês realizaram aí, diversos eventos, né, na cidade, né, como com certeza tocaram aí diversas pessoas, né, com o programa da adoção. Amanhã ainda tem uma programação, né, já fizeram um convite aqui lá na Praça da Família, o pessoal vai poder participar também, e que permaneça, né, sempre acontecendo esses eventos, né, da adoção, e estamos aqui sempre à disposição para trazer informações, né, sobre esses programas tão importantes, sobre o projeto Aquecendo Vidas, né, que faz um belíssimo trabalho, e também sobre o conselho, né, nós ficamos aqui à disposição. Eu agradeço muito, o conselho fica à disposição de todos, obrigado pelo convite, agradeço a todos os ouvintes, né, por dedicarem um tempinho da sua vida para nos ouvir, e obrigado. Eu também agradeço muito pelo convite, por poder mostrar um pouco, né, do grupo, e a gente aguarda todo mundo amanhã para a gente finalizar a nossa semana.